Se toda essa estrutura muscular é que segura o quadril estavelmente, mantém o fêmur unido ao acetábulo e evita a luxação, então quanto menos eu agredir esses tecidos, melhor. Logo, acessos minimamente invasivos, especialmente o acesso anterior, a gente vai falar sobre ele, onde eu não desinsiro, não corto nenhum tendão e nenhum músculo, deve favorecer também, reduzindo o risco de luxação. E aqui a gente já deixa claro, então, para a cabeça da maioria das pessoas que às vezes se confunde, que a luxação não é uma soltura do componente femoral. Não é que ele solta, a prótese não desloca de dentro do osso. Ela não solta assim, tá? Porque, como vocês viram, ela está completamente fixa. E também não solta o componente da prótese do osso, porque ele está completamente fixo. O que existe é, entre eles, decorrente de algumas causas, com o movimento e algumas coisas que a gente vai discutir aqui, em algum momento eu posso ter um contato e isso aqui acontecer. Então, isso é a luxação da prótese. É o deslocamento da cabeça femoral da prótese de dentro do polietileno ou da cerâmica onde ele estava trabalhando, tá? Isso é a luxação. Não há um descolamento da prótese do osso, nem um descolamento da prótese da bacia normalmente. Eles simplesmente se deslocam entre eles, tá? A prótese metálica continua fixa no fêmur, a prótese metálica continua fixa na bacia, só que a cabeça escapole de dentro do acetábulo. Bom, então já esclareci uma das coisas mais importantes desse vídeo, que é você compreender o que é uma luxação de verdade, porque muita gente se confunde com isso, certo? Agora, que possíveis causas podem gerar isso, Inácio? Bom, existem múltiplas causas pequenas, mas basicamente todas elas se enquadram ou levam 3 grandes grupos de causas, vamos dizer assim, onde todas as outras se encaixam. Número 1, o posicionamento inadequado da prótese. Como assim? Existem graus e ângulos em que a gente coloca posicionada a sua prótese, especialmente na parte da bacia, que evitam essa luxação, mesmo permitindo grande parte dos movimentos. Se esse posicionamento está inadequado, a sua prótese vai ter uma chance maior de sair do lugar. Mais ou menos assim, tentem entender. Aqui eu retirei o componente metálico só para ficar mais fácil, tá? Peguei um acetábulo de cerâmica com a cabeça de cerâmica, que é aquela mesma prótese. Um posicionamento bem adequado é mais ou menos esse aqui, ó, que a gente considera. Isso aqui permite que eu levante minha perna, dê um chute bem alto, cruze minha perna no jantar, sente numa cadeira, fique um pouco agachado, abra minha perna na aula de pilates ou de yoga e a cabeça está sempre dentro, em todos esses movimentos. Agora imaginem que o cirurgião colocou essa parte de cima bem mal posicionada e em vez de colocar nessa posição como ele deveria, ele colocou assim, ó, ela bem vertical, que a gente diz, e bem olhando para frente. Se eu abrir a minha perna um pouquinho na minha aula de pilates, olha o que vai fazer. Subiu, tá? E eu tive a luxação. A mesma coisa se esse era o posicionamento ideal e ele colocou ela muito assim e pouco virada para frente e você foi sentar para ir no vaso sanitário e ela, ó, sai do lugar, só que para trás. Também mais uma luxação. Então, o posicionamento da prótese é uma das principais causas de luxação. O mau posicionamento, é bom que fique claro. Segunda grande causa. Eu falei para vocês que mantém unidos os componentes protéticos, parte femoral e parte da bacia, é a tensão de partes moles. Logo, se eu não mantiver essa tensão, essa musculatura, ou seja, o formato, entre aspas, do quadril com prótese muito parecido com o que estava no quadril natural, a minha musculatura vai ficar frouxa, a cápsula vai ficar frouxa. E eu vou ter, por exemplo, um cenário aqui já com outro exemplo de outra prótese, em que em vez de estar tudo bem justinho aqui, bem unido, eu tenho uma frouxidão, porque a minha musculatura que está ao redor aqui da prótese está toda frouxa, porque eu tinha um quadril desse tamanho e coloquei uma prótese desse tamanhozinho, e aí a minha musculatura ficou frouxa. A prótese fica assim. Então, em mínimos movimentos que eu fizer, ela, ops, vai sair do lugar, fez para cá, saiu do lugar. Então, a segunda grande causa é uma perda de tensão de partes moles. Musculatura, cápsula e ligamentos, tá? Se eles estão frouxos, eu tenho uma tendência a minha prótese sair do lugar. E o terceiro grande grupo é o que a gente chama de impacto. Semelhante ao impacto femoroacetabular que a gente tanto fala para vocês, mas pode ser qualquer tipo de impacto, ou seja, de conflito em extremos de movimento que supere a capacidade da prótese de continuar dentro do acetábulo. O que eu quero dizer com isso? Mesmo numa prótese bem posicionada, em vários movimentos do dia a dia,
especialmente em movimentos mais extremos. Se você agachar, se você fizer uma abertura muito grande, é natural que em algum momento essa parte da prótese bata levemente no canto da parte da bacia e ela faça isso aqui, ó, minimamente. Isso é natural e isso não é luxação. A prótese é projetada para ter isso ser um mecanismo de proteção para não luxar. Mas, se eu fizer isso e forçar a barra, for um movimento muito extremo, aí eu bato aqui atrás, ó, vejam aqui como é que ele está batendo aqui essa parte da prótese, batendo nessa aqui, ó. Eu bato aqui atrás e ela empurra minha cabeça para fora. Então, esses impactos, quando exagerados, por diversas razões, muitas das vezes pelo mau posicionamento da prótese, podem predispor à luxação também. Bom, já mostramos para vocês então como é que é uma luxação, como é que funciona uma luxação ou não deveria funcionar e os 3 principais grupos de causas que levam à luxação. Agora, é importantíssimo chamar a atenção de uma coisa para vocês neste momento do vídeo e preste muita atenção nisso. Mesmo com todas as falhas que possam ocorrer, juntando os resultados de cirurgiões despreparados com cirurgiões muito bons, de próteses de excelente qualidade com próteses não tão boas assim, de casos muito complexos com de casos mais simples, de diversas técnicas e níveis de experiência dos médicos, esta é uma complicação com uma incidência baixíssima, assim como todas as poucas complicações que podem existir após a cirurgia de prótese. Tá? Então, esse trabalho aqui, por exemplo, eu usei só para exemplificar, é um trabalho muito grande que avaliou 210 mil próteses de quadril, quase 210 mil, de todos os tipos, ao longo de 2 anos em vários serviços dos Estados Unidos. E a incidência de luxação que ele encontrou, juntando tudo isso que eu falei, 1,4%. Ou seja, isso é muito baixo, especialmente se vocês se imaginarem no melhor cenário, fazendo a cirurgia com o melhor implante, com a melhor equipe, com a melhor fisioterapia, tudo de bom. É claro que esses índices vão chegar muito próximos de zero, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Porque agora a gente vai entrar nas medidas para se evitar a luxação. Mas antes disso, eu mais uma vez quero pedir para você, que se você está gostando do vídeo, está gostando dessa temática, está gostando do conteúdo, você está aprendendo, deixa o seu joinha aqui, curte o vídeo, coloca o seu comentário aqui embaixo. Não deixa de se inscrever no canal e assim que terminar esse vídeo, você espalha ele para todo mundo. Por favor, hein? Vamos dar seguimento. Primeira grande maneira de se evitar uma luxação é buscando esse tensionamento de partes moles. E o que influencia muito nisso? A escolha do implante, da prótese, especialmente da prótese femoral que eu vou escolher. Quer ver só? Eu vou colocar 3 próteses diferentes, uma na frente da outra, para você ver como é que faz diferença. Observe em primeiro lugar esses 3 implantes sobrepostos e comparem a distância do meu dedo aqui, que é o canal femoral, até a ponta da cabeça. Esse aqui é uma mini haste, que vocês me veem tanto falar, vou tirar daqui. E esses outros 2 implantes. Observem como essa cabeça, essa distância aqui é muito maior com essa prótese do que com essa aqui. Percebem que essa distância é a distância que está esticado o meu músculo, a minha cápsula e o meu ligamento, ou seja, que ele está mais tenso. Logo, dependendo da prótese que eu escolher para determinado caso, se eu encurtar muito essa distância, minha musculatura vai ficar mais frouxa, meus ligamentos e minha cápsula. Se eu usar um implante que está do tamanho ideal para o que era o do quadril natural, eu vou ter muito menos chance de luxação. Então, o primeiro fator é a escolha do implante ideal, ou seja, a escolha do implante que mais reproduza a anatomia natural do paciente. E eu já vou voltar nisso daqui a pouco. Segunda grande medida para evitar o posicionamento perfeito da prótese, como eu mostrei para vocês. Se eu coloco o meu componente do acetábulo assim, eu tenho um risco de luxação. Se eu coloco assim, eu tenho outro risco muito maior, porque eu tirei a cobertura da cabeça, o que estava impedindo a cabeça de sair, começa a fazer isso aqui. A gente já tinha explicado esse tópico. Terceira maneira de se evitar: o extremo cuidado com as partes moles durante a cirurgia. E isso é uma coisa que vocês não veem, porque vocês estão anestesiados e que muitas vezes colegas que estão avaliando o caso ou pegam um paciente que teve uma luxação e o paciente chega com a radiografia na mão, fala: olha, minha prótese já luxou 2 vezes, doutor, mas o meu médico disse que está perfeito o posicionamento. E a gente olha e realmente o posicionamento na radiografia, o posicionamento dos implantes metálicos, que é o que a gente vê na radiografia, está perfeito. Mas ninguém sabe como é que foram cuidadas as partes moles durante a cirurgia. Então nós podemos fazer uma cirurgia impecável, tomando extremo cuidado, sem agredir a musculatura, preservando os tendões, preservando a cápsula,
no final fechando tudo bonitinho, devolvendo tudo para o seu devido lugar, ou você pode fazer uma cirurgia que você vai abrindo, vai afastando tudo sem muito cuidado, vai machucando o músculo, aí o que está te atrapalhando você vai e corta, no final da cirurgia você nem coloca no lugar, deixa ver o que a natureza faz e cicatriza. São cenários completamente diferentes. Então o cirurgião e a sua equipe tem que ser extremamente cuidadosos e delicados com todo esse envelope de partes moles, cápsula, ligamento, tendões e músculos, que eu vou repetir várias vezes aqui, para que, ao final da cirurgia, tudo isso esteja exatamente do jeito de quando começou a cirurgia, no seu devido lugar, para que a natureza possa cicatrizá-los da melhor maneira possível. Então, a terceira maneira de se evitar é um cuidado absoluto com as condições de partes moles do paciente. Quarta maneira de se evitar. Essa aqui deveria ser feita de maneira muito ampla e a gente vê pouco os colegas fazendo isso. Educação em saúde. Nós temos que orientar o paciente adequadamente sobre o que ele pode e o que ele não pode, em que momento pode e em que momento não pode. O paciente tem que compreender qual vai ser a escolha da prótese para ele e por quê. E no que isso vai implicar. Isso vai permitir que eu faça mais coisas, doutor? Doutor, qual técnica você usará em mim? Doutor, você vai tomar cuidado com as partes moles? Porque tudo isso influencia na maneira como o paciente vai conduzir o seu pós-operatório e, é óbvio, no risco que ele vai ter de tirar uma prótese do lugar ou não. Porque se eu pegar um paciente com a melhor técnica do mundo, com o melhor implante do mundo, não falar nada para ele, no dia seguinte ele não tomar cuidado, levar um escorregão e fizer, por exemplo, um espacate, trouxer a perna aqui na cabeça, tem grande chance dessa prótese sair do lugar. Então eu tenho que ter orientado o meu paciente e, para isso, tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que repetir muitas vezes. Eu tenho pacientes que eu repito eu falo, minha consulta demora 1 hora e eu explico tudo isso. Quando eu opero, no dia seguinte eu passo visita nele, fico mais 1 hora explicando de novo. Depois ele me liga, eu fico mais... É assim que a gente ensina o paciente a tomar cuidado. Então, não vai ser alguma consulta de 5 minutos, de 8 minutos, de 15 minutos e nunca mais falando com o paciente, que você vai ter um paciente orientado para saber o que fazer ou não fazer. Então, educação em saúde e orientação do paciente é uma etapa crucial, assim como o paciente seguindo essas orientações. Também não adianta o médico, por melhor que seja, explicar tudo para o paciente ignorar, entrar aqui, sair aqui e fazer o que ele quer, porque aí ele se coloca em risco. Quinta maneira de se evitar. Quem me acompanha sabe que eu repito muitas vezes, sou um grande fã, uma fisioterapia de qualidade. Por quê? A fisioterapia vai atuar em vários desses fatores juntos. Tá? Tirando o posicionamento da prótese, que isso depende só do cirurgião, o posicionamento e a escolha do implante, essa tensão de partes moles é que o fisioterapeuta vai trabalhar com você. Se ele fortalece adequadamente os seus músculos no pós-operatório, ele vai te fazer segurar aquela prótese com mais eficiência no lugar. Se ele trabalha educação em saúde e te orienta exatamente o que fazer e como fazer e em que momento fazer, ele vai te ajudar de maneira muito importante a evitar uma luxação. E aqui, assim como na consulta com o médico, eu preciso de um fisioterapeuta que se dedique a isso, que dedique tempo a isso e que tenha paciência para orientar isso. Não vai ser numa consulta, de uma sessão de fisioterapia, com 15 pacientes ao mesmo tempo, com um fisioterapeuta, coitado, tomando conta dos 15 pacientes, que ele vai conseguir orientar isso para você. Então, de cara, já falamos aqui 5 medidas para se evitar a luxação, importantíssimas e bem gerais, bem básicas, passíveis de serem alcançadas em qualquer realidade. Pode ser no SUS, pode ser pelo convênio, pode ser na grande capital, pode ser no interior, tá? São capazes de serem feitas em qualquer cenário. São medidas muito básicas.